Boa noite, meus amigos. Estamos de volta para a nossa quarta e última aula do Guimarães Rosa. Para mim foi uma grande aventura intelectual estar aqui com vocês discutindo esse assunto tão importante, tão significativo para as letras e para a história política do nosso país. Nós vimos que o Guimarães Rosa construiu um épico e ao mesmo tempo uma coisa de extremo lirismo e poesia. As últimas páginas, as últimas 20 páginas do romance são algo assim tocante. Eu não consigo deixar de me emocionar ao ler essas belas páginas. Mas na aula passada a gente entrou um pouco na simbólica do episódio da Fazenda dos Tucanos. E nós vamos retomar daqui porque ele é muito importante para nós. Onde está a importância da Fazenda dos Tucanos? O Guimarães Rosa construiu isso aí para mostrar precisamente a sua visão da ciência política. Nós vamos ver que a Fazenda dos Tucanos ela é uma reprodução do que era a Casa Grande e Senzala da época da escravidão, ou seja, da época do Império. E a gente vai ver na apresentação que ela era uma casa recém-abandonada, menos de um mês, segundo o testemunho de um personagem. E ao tocar o berrante, o gado, de tão habituado, o gado derrador voltou para dentro da casa. Isso mostra que ela tinha sido recém-abandonada. Portanto, a gente pode dizer que é logo após o período da República. Eu quero ler para vocês um trecho que ele é emblemático do que eu estou tentando dizer para vocês, né? Na página 407 da edição que eu recomendei para vocês, essa da editora Saraiva, a gente pode ver essa descrição com muita clareza. Começa assim: nesse entremear, eu senti meu braço melhor e estive disposto. Andei andando, vi aquela fazenda. Essa era enorme. O corredor de muitos grandes passos. Tinha as senzalas. A senzala aqui é a palavra-chave para dizer que é uma casa do tempo imperial. Na raia do pátio de dentro e lá de fora, em redor, o engenho. O engenho tão emblemático dessa época. A casa de arreios, muitas moradas de agregados e os depósitos. Esse pátio de fora sendo largo, lajeado e com um cruzeiro bem ao meio. O que é o cruzeiro? A cruz, um símbolo do cristianismo que era presente no Império. Muito bem. E não é por acaso que nessa edição que eu tenho do Casa Grande e Senzala, do Gilberto Freire, é uma edição muito bem cuidada e tem aqui um mapa, uma decoração, uma alegoria do que era a Casa Grande e Senzala. Eu não sei se dá para vocês verem, é difícil nessa câmerazinha vagabunda que eu tenho ter a visão, mas nesse desenho a gente vai ver que essa descrição está integral. Aqui você tem a Casa Grande, as senzalas, as casas dos agregados e por aí vai. Então, quando o Guimarães Rosa escreveu esse episódio, ele tinha em mente a obra do magnífico, grandioso Gilberto Freire. Ele endossa. Então a gente vai ver que essa alegoria é importante por quê? Porque aí as três forças que estão duelando pelo domínio político do país são apresentadas. Quais são essas forças? Em primeiro lugar, você tem a saída do poder imperial. Aí você tem, vamos dizer assim, os jagunços do bem, o partido do Zé Bebelo, ou do Medeiro Vaz,
que era a ordem expressa pela anarquia na mão das famílias poderosas, né? Que portavam o direito natural, que portavam, enfim, um modo descentralizado de exercer o poder. Eu disse para vocês na aula anterior que a maneira como esse poder se dava era muito parecido com o poder pré-Estado moderno na Europa e muito assemelhado com Roma e com Grécia antigas, em que o Estado era relativamente fraco e as famílias relativamente poderosas. A diferença entre um e outro não era tão grande, de sorte que a gente pôde ver, por exemplo, a Revolução de 30 foi uma rebelião de elite contra elite, e ela pôde ser bem sucedida, algo que hoje seria impensável, dado o tamanho e o poder do Estado Central. Essa era uma força. A outra força era a turma dos Hermógenes. Quem é a turma dos Hermógenes? São os cangaceiros do mal, aqueles que são o caos, porque não estão ligados às famílias, não têm um eixo, eles simplesmente são predadores. É a desordem. E eles estão sendo atacados na fazenda dos tucanos precisamente pelos Hermógenes. E a terceira força, que não está presente, mas vai chegar, é a polícia. As forças do Estado, ou do Estado que se instalou na República, ou Estado moderno. Vejam vocês que aí está o universo. E quem vai salvar os fazendeiros do caos dos cangaceiros é precisamente a polícia. Então, a vocação natural seria os cangaceiros do bem apoiar o Estado Central. É isso que o Guimarães Rosa sugere na imagem, e é isso que aconteceu de fato. Um homem como Getúlio Vargas, por exemplo, foi o capitão do processo de modernização. E ele era, nós vamos dizer, tem um personagem que é muito parecido com ele aqui no livro, ele era a expressão desse poder, vamos dizer assim, caudilhesco inerente aos fazendeiros poderosos. Muito bem. Então, a gente pode dizer que aqui há, nesse resumo, a situação do status político que era na República Velha e contra o qual o próprio Guimarães Rosa se engajou como voluntário em 32 e na sua ação literária. Ele era favorável ao que eu disse para vocês, é o famoso lema Ordem e Progresso, que aliás, vocês podem ver na página 415 aí, o Zé Bebelo vai repetir isso aí, né? Quando ele faz as cartas. Ele faz as cartas para quem? Para as autoridades, né? Os juízes, os comandantes militares, os promotores, os delegados, ou seja, ele convocou as forças da ordem para salvá-los. Aí a esperteza dele, que deixou o Riobaldo, que ainda tinha o coração de cangaceiro, de alerta, achando que o Zé Bebelo estava traindo, mas nada disso. Foi a tábua de salvação da ordem. É isso que a gente deve entender desse processo. E aí, nesse mesmo trecho, a gente vai ver que o Zé Bebelo vai dizer, quer dizer, quando o Riobaldo sugere que ele é amigo das forças do governo, ele fala, não, eu sou amigo da lei. Vejam só. Então, esse diálogo é muito ilustrativo, digamos assim, da visão política do Zé Bebelo. E é nesse trecho também que, pela primeira vez, o Riobaldo vai ser chamado de Urutubanco. Na aula passada, eu acho que esgotei a exploração desse simbolismo, aquele que é batizado do alto e do mais baixo dos abismos, portanto, é o duplamente abençoado, que é a tese central da obra do Goethe no Fausto. E a gente vai ver que, nesse sentido, o Riobaldo Guimarães Rosa é rigorosamente goetheano, né? Pois bem, e aí tem uma cena que é muito, muito dura nessa ocupação da fazenda, que é a matança dos cavalos. É uma das cenas mais cruéis de todo o livro. E qual é o significado dessa matança dos cavalos? É basicamente dizer o seguinte: sem as forças da ordem não se tinha para onde ir. O Brasil não tinha para onde ir. Então, se ficasse do duelo entre as famílias e os cangaceiros avulsos, isso ia acontecer e a desordem ia imperar. Essa é a visão estampada do Guimarães Rosa, que é a visão integral da elite que se apossou do poder com a queda do imperador. Então, não é à toa que
no Brasil se praticou o genocídio dos jagunços. As volantes, as forças policiais saíam com o objetivo específico de matar jagunços. Ponto final, não era prender, não era... Era assim. E depois da introdução da metralhadora a coisa ficou muito eficiente. Tanto é que até o grande Lampião foi assassinado nesse processo, né? Muito bem. Uma outra coisa muito importante aqui, que é muito goetheana, que eu quero chamar a atenção de vocês, está na página 432, que é uma reprodução da tese da predestinação. Isso é muito interessante, porque aparentemente uma frase solta, mas não é, porque confirma essa filiação, vamos dizer assim, espiritual ao livro do Goethe, né? Então a gente tem escrito aqui, página 432 da edição da Saraiva. Assim, os fatos passados obedecem a gente, os em vir também. Só o poder do presente é que é furiável? Pergunta ele. Não, responde. Esse obedece igual. E é o que é. Isso já aprendi. Basicamente ele diz o seguinte: tudo que se vive está escrito já no livro da vida. Então, é a visão goetheana integral, não é? E é interessante que ele, apesar de ele adotar muitas posições do Thomas Mann rompeu com essa visão. Ele continua sendo filiado ao Goethe, né? Pois bem, há uma outra situação, é o seguinte, que é muito emblemática aqui dessa fazenda dos tucanos. Ele diz que os Hermógenes não conhecem o interior da casa, ele não tem como conhecer, porque aí, então, os Hermógenes teriam se tornado cangaceiros do bem. Os Hermógenes são sempre a força exterior que ameaça, que destrói, que isso, que aquilo, mas não pode assumir a Casa Grande, porque eles não são forças da ordem. E para sublinhar que o tempo do Império passou, ele vai dizer, é uma frase linda aqui: só fica na casa dos tucanos os mortos. Então fica no singular mesmo, ele escreve exatamente assim. Então, essa é uma maneira muito, muito plástica, muito artística de retratar essa situação política que foi construída com a ordem da República Velha. O Guimarães Rosa jamais, em nenhum momento, foi simpático àquela ordem. Tudo que ele queria era a implantação do Estado moderno para desenvolver o Brasil, fazer o progresso do Brasil. Ele acreditava nisso até morrer. Muito bem. Uma outra coisa interessante que a gente vai ter na página 480 é a entrada em cena dos catrumanos lá das Gerais. Quem são esses catrumanos? Essa é uma pergunta pertinente porque eles evocam um episódio muito triste da nossa história, muito significativo. Os catrumanos, eles portam moeda do Império, eles usam armas arcaicas que se usavam no final do século XVIII, começo do século XIX, falam muito errado, e quando o Zé Bebelo vai dizer de onde veio, ao você perguntar, ele vai dizer, veio do Brasil. É como se essa gente não fosse brasileira. E quem é essa gente? Essa gente é basicamente uma caricatura de Antônio Conselheiro e seus asseclas. Esse Brasil profundo que foi destruído com a destruição de Canudos. Mas aqui no caso ele não vai destruir, ele vai incorporar as suas tropas. Ele vai ver que depois os catrumanos vão segui-lo por convocação dele, né? E esses catrumanos moram numa região que está tendo uma epidemia de peste da bexiga negra, que é uma coisa que ameaçava muito quando não tinha antibióticos naquele tempo, né? E é uma coisa ameaçadora. Então, é uma forma de dizer que esse Brasil profundo vivia sob a peste negra. Era uma ameaça, como foi
a ameaça de Antônio Conselheiro. Hoje a gente sabe que não foi propriamente uma ameaça. Mas assim a elite quis entender e assim foi usado para poder dar a ordem de destruição final. A gente viu da descrição dramática que foi feita pelo Euclides da Cunha, o confronto entre as forças do Estado e as forças anárquicas do Conselheiro. Esse episódio foi um grande equívoco na história do Brasil, mas ela é emblemática desse processo de transição entre a ordem imperial, descentralizada, vamos dizer assim, e esse novo Estado Nacional que nasce com a República e se consolida em 1930 com a subida de Vargas ao poder. Muito bem. Aí a gente, saindo da Fazenda dos Tucanos, nós vamos ter um episódio muito interessante. O livro inteiro, o Riobaldo Guimarães Rosa vai declarando a inexistência do demônio e vai aprofundando o seu pacto satânico. A gente pode dizer que o Brasil é resultado desse pacto fáustico, essa busca do progresso. Eu já disse para vocês do emblema que é a Constituição de Brasília, né, esse gesto simbólico de maior grandeza, que também é um gesto que mudou a face econômica do interior do Brasil, né? Mas é sobretudo um símbolo, aquilo lá, um símbolo fáustico, né? E aí nós vamos ter na sequência uma frase muito interessante posta na boca do Zé Bebelo, e que é o espelho da plataforma e da crença final da nossa elite política até hoje. Zé Bebelo vai dizer: o que eu imponho é se educar e socorrer a infância do sertão. Isso quando ele encontra o garoto Guirigó, né? Que é um garoto paupérrimo, mal vestido, subnutrido, faminto. E aí ele, uma fala assim que estaria muito bem na boca do Lula ou na boca de qualquer um dos políticos hoje, do Alckmin, do Serra, qualquer um diria isso aqui com plena convicção. Todos são filhos do Guimarães Rosa. Todos são filhos do Estado moderno implantado em 30 no Brasil. Então a gente tem que essa plataforma do Zé Bebelo é a plataforma da a crença é que o Estado pode ser o provedor de tudo, em oposição à ordem do Império em que as famílias é que se provêm a si mesmas. O chefe político, o chefe econômico, enfim. Ninguém cogitava de passar seus problemas para o Estado, nem que o Estado fosse esse ente provedor que se tornou. Mas estava na boca do Zé Bebelo. Não esqueçamos que isso foi escrito no começo dos anos 50. Está atualíssimo, né? Bom, aí entra em cena um novo personagem que é muito importante para nós aqui, que é o seu Abrão. O seu Abrão, ele é quem? Ele é o empresário rural, por excelência. Ele é o fazendeiro que tem uma visão mercantil do processo. E a gente vai ver a maneira como o Guimarães Rosa tratou esse personagem. Ele despreza o personagem, ele avilta o personagem, ele humilha o personagem de todas as formas. Ele é o fazendeiro, que é a besta negra de toda a história econômica do Brasil, se você pegar a literatura produzida a partir de 1945, aqui, até antes. É dessa visão do fazendeiro que nascem, por exemplo, propostas como a reforma agrária. É dessa visão que se coloca que o Brasil se atrasa porque as terras estão mal distribuídas e por aí vai. Tá certo? Então vejam a importância desse personagem. E ele entra na trama, vamos dizer assim, de uma maneira muito afirmativa, porque é ele que vai dar o cavalo Sir para o Riobaldo. Nós vamos voltar nesse ponto, porque ele é um ponto importante, né? Bem, aí começa a fase, provavelmente romanesca, que vai a aventura do Riobaldo nas Veredas Mortas. Vejam, a expressão Veredas Mortas era uma expressão que deveria ser o título da importância desse episódio dentro do livro. Depois, posteriormente, o Guimarães Rosa opta pelo Grande Sertão Veredas, que foi mais literário, vamos dizer assim. Mas Veredas Mortas teria sido um ótimo título também, né? Pela ênfase no episódio.
E o que é? Depois no final a gente vai saber que as veredas mortas, olha o paradoxo novamente, são chamadas na verdade de veredas altas. O baixo e o elevado na mesma expressão. Veredas mortas são veredas altas. Pois bem, e aí nós vamos ter outra característica do seu Abão, o que é? Ele é um capitão da Guarda Nacional. Nessa época da República Velha, o Estado vendia patentes. Inclusive uma chegou para o nosso glorioso Lampião, que era o capitão Virgulino. Pois bem, ele é um capitão da Guarda Nacional, isso mostra a sua importância social. Só adquiria esse título quem tinha posses e relações políticas. E de fato tinha autoridade para ter isso, né? Quer dizer, o pessoal não tinha autoridade porque tinha patente, mas tinha patente porque tinha autoridade. É bem interessante sublinhar isso aí, né? O que nós vamos ter então, de novo nessa sequência que ele vai para as veredas mortas, uma declaração de que o Hermógenes é o pactário. Então a gente vê muito interessante, porque aqui a gente talvez esteja diante também dos aspectos biográficos do Guimarães Rosa. De fato, o Hermógenes é o pactário. Na verdade, a gente vê que o Hermógenes não abre a boca sobre esse assunto. Tudo que se sabe do pacto do Hermógenes é aquilo que o próprio Reobaldo vive dizendo. Que, na verdade, a gente vai ver, depois da leitura completa do livro, que o pactário, de fato, é o próprio Reobaldo. E ele projeta sobre a sombra dele, que é o Hermógenes, esse pacto. Mas esse é falso. Quem, na verdade, pactou foi o próprio Reobaldo. A gente viu no episódio do intercurso com Noriná, né? Que ali se consumou, usando a imagem criada pelo Thomas Mann. No final do romance, a gente novamente vai aparecer uma figura equivalente, de citação. Eles estão na guerra final com os Hermógenes. Aí chega a notícia de que uma donzela, ele usa a expressão muito cara ao Dom Quixote, né? Acompanhada do irmão, estava transitando próximo. E aí ele imediatamente associou com a Otacília. E ele próprio, o Reobaldo, sai da guerra com mais 2 companheiros e vai em busca dessa caminhante. No meio do caminho, porque demorou ele achar, ele retorna e manda os 2 companheiros buscá-la. O que é que se descobre? Que na verdade é uma mulher, de fato jovem, que é irmã de um sujeito chamado Adão Lemes. Quem é Adão? O homem original, pai da humanidade. Quem é a irmã dele? Eva. E quem é a irmã dele negativa? Lilith. Agora a gente se surpreende com o nome dela. A Esmeralda, assim mesmo como se fala. A Esmeralda, tudo junto. Que é propriamente o nome da figura demoníaca que é objeto do pacto no romance de Dr. Fausto de Thomas Mann. Então vejam que aí foi uma citação muito elegante que ele faz e muito significativa, né? Então quando vai se iniciar a guerra é como se ela se aproximasse dele. E mais, é basicamente a mesma personagem. Reforça a imagem de que pactar com essa mulher negativa, vamos dizer assim, a Esmeralda ou a Noriná, é o mesmo que pactar com o demônio. A gente não cansa de fazer descobertas interessantes ao ler esse romance, né? Muito bem. E aí o Reobaldo, naquela obsessão com a história do pacto, que ele já tinha feito, mas como se ele não tivesse tido consciência desse pacto, ele vai às veredas mortas, à meia-noite, buscar um contato físico com o demônio. E essa é uma das coisas mais criativas do livro do Guimarães Rosa, porque que vai demonstrar? Quer dizer, o pacto ele vale por si, ele não depende, ele prescinde de diálogo entre o pactante e o próprio demônio. Aqui a gente vai ter que é um diálogo que não existe, né? Mas a ausência do diálogo não abole o pacto faustico. Isso é apenas uma maneira literária de apresentar, e eu diria uma maneira das angústias da alma do próprio Guimarães Rosa serem apresentadas. Na verdade, o Guimarães Rosa tem pontos extremamente obscuros de sua biografia. Eu não consegui compreender a vida dele.
há vácuos aí de informação que precisam ser preenchidos, né? E aqui a gente vê que há, nessa ausência de diálogo, uma espécie de conforto que o autor dá para si mesmo, né? E aí o que acontece com o que acontece com ele? Ele vai lá invocar o demônio, invoca, chama Satanás, chama Satã, enfim, faz todo um circo e a coisa não acontece, né? Mas coisas importantes vão acontecer. A primeira é que enquanto ele está lá, a temperatura cai. A gente viu que um dos aspectos do demônio presente é o frio. Isso acontece no Goethe, isso acontece no Thomas Mann e acontece aqui também. A temperatura cai, né? Outra coisa é a transformação psicológica que vai sofrer o personagem. Esse é o elemento factual a provar que, de fato, ele esteve na presença satânica, né? Então, e nesse trecho também ele começa a desenhar a sua raiva contra o Abão, né? Ele vai dizer que, quer dizer, quando ele conversa com o Abão, ele percebe que o Abão olhando para sua gente, ele vai dizer: a natureza do Abão precisava de todos como escravo. Então, toda ação que Abão faz de forma mercantil, produtiva, é para ele uma motivo de crítica e uma visão negativa. De fato, Guimarães Rosa parece ter tido uma ojeriza muito grande pela ordem capitalista. É como se ele tivesse contaminado pelas ideias do partidão, que a partir dos anos 30 passou a fazer a produção teórica para explicar a política e a realidade econômica nacional. Essa é uma visão estereotipada do partidão, que ele incorpora aqui. E essa figura caricata do Abão, ela é emblemática dessa visão do Partido Comunista, né? Bem, nós vamos ter, portanto, essa transformação profunda do Riobaldo após o encontro nas Veredas Mortas, né? E essa transformação leva a ele novamente trabalhar com o paradoxo. Ele vai dizer na página 525: Deus ou o demo? Aí ele responde: Deus e o demo. Novamente aquela ideia de que não há contradição essencial entre o que está lá no céu e o que está lá nos profundos dos abismos. E que a história, na visão do Goethe, que é a visão dele, a história é produto da interação desses opostos. Portanto, o mal é o elemento ativo no processo que se dá no plano histórico. O mal é criativo. E o mal é necessário, é assim que ele está dizendo. Ele não é uma mera negação de Deus, ele é também um elemento para compor o cosmos. A própria ordem cósmica depende da existência do mal. Essa visão positiva do mal que está em Goethe e que Thomas Mann vai rejeitar, mas o Riobaldo e seu criador não rejeitam. É como se o Guimarães Rosa tivesse feito uma leitura parcial da obra do Thomas Mann, sem pegar a essência do que ele colocou. O Thomas Mann vai denunciar o esteticismo, portanto vai denunciar o próprio Goethe, vai recusar o Goethe. O Thomas Mann o aceita sem fazer qualquer tipo de crítica. Thomas Mann não, o Guimarães Rosa. Muito bem. Nesse episódio da ocorrência do frio, né? Na página 528 a gente tem uma frase que é muito interessante. Ele vai dizer: nunca em minha vida eu não tinha sentido a solidão de uma friagem assim. É uma ênfase de um frio profundo, infernal, da presença demoníaca naquelas veredas mortas onde ele foi. E aí, precisamente nesse momento, ele vai dizer que no céu surge a estrela d'alva. A estrela d'alva aqui, o pentagrama, é o próprio escudo de Satã. É a presença, vamos dizer assim, cosmológica de Satã que se dá no céu das veredas mortas daquele momento, né? E aí, quando ele retorna, a gente vai ter uma modificação profunda na personalidade do Riobaldo. Ele que era introvertido, ele que recusou a chefia a certo momento, ele que era mais de calar do que de falar, ele começa a ser falante. Esse é o primeiro
a primeira coisa, ele começa a mandar, ele começa a comandar, né? Ele vai ter, tanto é que na frente o Diadori vai estranhar essa mudança de comportamento dele, né? E aí, quando eles chamam os cavalos para partirem, vai acontecer um episódio interessante. Os cavalos estão inquietos e o próprio Reobaldo desce para o meio deles e começa a invocar o Barzabu, o Belzebu. Quem é Belzebu? É o príncipe dos demônios, né? E aí ele invoca o Barzabu e acalma os cavalos fazendo essa invocação. E aí todo mundo estranha. Você agora virou domador? Ele não tinha essa característica de domador, né? Mas ele não quer saber dos companheiros, né? Caçoavam dele. E aí nesse momento vai chegar o seu Abrão, né? O seu Abrão com o seu formoso cavalo, que ele tinha ficado muito interessado, mas o seu Abrão tinha ido embora e agora voltou novamente. E aí acontece do cavalo empinar e o próprio Reobaldo invocando o Barzabu domá-lo ou acalmá-lo, né? E o cavalo obedece. E aí o Abrão, fascinado, doa o cavalo para o Reobaldo. Então essa é uma das imagens fortes do livro, muito interessante. E aí ele o batiza de Sir William. Claro que, como esse é um épico de cavalaria, um cavaleiro precisa ter o seu cavalo, como o Don Quixote tinha o seu Rocinho lá, o Rocinante, né? Então nós temos que aqui acontece o encontro do cavaleiro com o cavalo, e aí é um casamento, né? E ele imediatamente o batiza de Sir Luís. É poético isso, é muito interessante. É um link essencial com as histórias de cavalaria, o próprio Don Quixote, né? Então a gente tem nesse gesto, né? Um gesto plástico da toda a tradição literária que está nessa forma de se fazer literatura, né? E aí ele começa a mandar, imediatamente ele convoca o Fafafa, que é um dos lugares tenentes do Zé Bebelo, para cuidar do cavalo dele como se fosse um subalterno dele. E aí acontece uma afronta que ele faz ao Zé Bebelo, ele dá as costas para o Zé Bebelo quando ele fala com ele. Isso poderia significar uma sentença de morte numa situação normal, né? Mas aí ele não quer saber, ele começa a mostrar que ele está completamente inflado e que a natureza do pacto que ele realiza é o pacto fáustico, é o pacto pelo poder, diferente do pacto que está no Goethe e diferente do pacto que está no Dr. Fausto. Então a gente tem, no Goethe, por exemplo, o mais essencial é o pacto hedonístico, ou do prazer carnal, né? E depois da colonização, do processo de organizar, aperfeiçoar a natureza. O poder é instrumental meramente. Aqui não, o poder é pessoal, né? E ele começa, na sequência, a expulsar o Zé Bebelo. Ele vai dizer, quem é o chefe aqui? Isso é uma pergunta de uma extrema arrogância. Ele dá o golpe, é como se desse um golpe de Estado, um golpe de poder. Ele faz a pergunta durante 3 vezes, aí o Zé Bebelo reconhece a chefia dele e vai embora, ou seja, ele é praticamente expulso, né? Ele vai dizer então, o chefe já era eu. Por quê? Porque ele esteve nas veredas mortas. O próprio Satã o instituiu como plenipotenciário, né? Esse é um trecho em que a gente vê que a personalidade dele foi transformada radicalmente, né? Depois, um dos cangaceiros se rebela contra ele, ele o mata, e na sequência mata o irmão do cangaceiro também, né? É uma forma de ele afirmar o seu poder de vida e de morte sobre o grupo, né? E aí que o Zé Bebelo mesmo vai dizer, Reobaldo, você é outro homem, você vira o sertão, tu é terrível, que nem o Uruto Branco, da partida dele. Ele tomou o poder não só sobre o grupo, mas sobre todo o sertão, todo o cosmo, podemos dizer assim. Ele é um governador daquele cosmo lá, né? E aí,
o Reobaldo vai subir no mais alto do morro do Itambé, que é um pico, né? É como se fosse um Moisés, ele se retira lá e fica um tempo, né? Isso mostra que ele se eleva depois de ter mergulhado nas veredas mortas. Foi do plano mais alto, né? E aí, quando ele retorna do alto do Itambé, ele vai dizer: tinham me dado o brinquedo do mundo. Quem é o brinquedo do mundo? É o poder do mundo. Ele próprio declara que é plenipotenciário sobre aquela realidade, né? E aí ele começa a humilhar profundamente o seu Abão nesse trecho aí, né? Ele o manda levar a pedra de topázio para Otacília, e aí ele faz um gesto que é o gesto de poder supremo. Ele convoca todos os homens para lutar com ele contra os Hermógenes. Ele faz uma convocação militar. E aí, até os catrumanos são engajados na tropa. Todos. Ninguém pode recusar lutar ao lado dele. É quase uma conscrição estatal. É bem interessante isso, porque, aliás, uma das características do poder moderno é essa capacidade de convocar a população civil para integrar as forças militares ao seu desejo, à sua necessidade. Ele faz isso aqui, né? Até o cego Borromeu foi convocado. Aí começa uma visão interessante, que do lado direito vai o cego Borromeu e do lado esquerdo vai o menino Guerigó, na sua jornada contra os Hermógenes, né? E nesse processo de viajar, ele vai chegar na fazenda, novamente na fazenda do seu Ornelas. O seu Ornelas é um dono de Sesmaria, como ele coloca. E aí acontece a sua entronização, né? Ele vai sentar à mesa exatamente do lugar que era tradicionalmente ocupado pelo Medeiro Vaz, o falecido Medeiro Vaz. Ele é o rei sucessor do Medeiro Vaz no sertão, né? E nesse episódio é bem interessante porque ele sofre uma tentação com a neta do seu Ornelas, uma moça jovem, bonita, e ele começa a insinuar-se de uma maneira inconveniente, que deixa até o seu Ornelas incomodado. Mas ele resiste. Um dos paradoxos do personagem é que ele não leva as últimas consequências a esses desejos. Ele não faz da neta do seu Ornelas o que o Fausto fez com a Margarida. Poderia ter feito, mas seria uma imitação grosseira, coisa que está longe do nosso grande Guimarães Rosa, né? Mas o elemento da tentação sexual está presente aqui, né? E na página 576 tem um poema em que ele próprio confessa essa sua a sua conversão ao Pacto Fausto. Se precisasse de uma confissão, seria essa que está aqui. Não há como deixar de perceber que nesse trecho, de fato, ele diz o que aconteceu. Eu vou ler para vocês, que é curto e bem emblemático aqui, né? Ele vai dizer: hei de as armas, fechei trato nas veredas com o cão. Meu Deus, eu fechei trato. Hei de amor em seus destinos, conforme o sim pelo não, o paradoxo sim não. Em tempo de vaquejada, todo gado é barbatão. Deu doideira na boiada, soltaram o rei do sertão. Quem é o rei do sertão? Ele mesmo. Travessia das Gerais, tudo com armas na mão. Sertão é a sombra minha e o rei dele é o capitão. Quem é o capitão? Ele mesmo. E aqui, esse capitão aqui, a gente deve entender, quando ele escreveu, que era muito forte a memória do capitão Virgulino. Ele é o próprio capitão Virgulino que se tornou rei do sertão, rei do cangaço, né? Então, toda essa tentativa de negar o pacto, de negar a existência demoníaca que se faz do começo ao fim do livro, não é uma mera firula. Eu acho que nós estamos diante daí de uma recusa do autor de declarar. A declaração do pacto em Goethe é muito singela, desde o início. O Thomas Mann também, mas o Thomas Mann mostra
o desastre que isso leva. E aí, com ele faz o pacto, mas recusa. Há um elemento de resistência interior do Guimarães Rosa. A gente vai ver isso naquele diálogo com Augusto de Campos. Ao mesmo tempo que ele confessa esse contato com as coisas demoníacas, ele recusa a declaração. E essa é uma das características do livro, né? Que ao mesmo tempo que ele descreve todo esse processo do pacto, que acontece em alguns momentos, no intercurso com o Nhuriná e depois nas veredas mortas, né? E ele declara o contrário, o diabo não nada, tentando se convencer ou reafirmar a tese ortodoxa da Igreja Católica. E a gente percebe que não é isso que ele faz. O tempo inteiro ele desmente a tese da Igreja Católica. Aliás, no final de semana eu vi aquele filme magnífico, né, do O Exorcismo de Emily Rose. Eu não ia ver, mas quando eu vi a temática, eu acabei vendo até o fim. É um belo filme, até nem sei quem é o diretor. E o que a gente vai ver é que há ali uma personificação do demônio, e o próprio sacerdote católico é o elemento de exorcismo. Portanto, a tese de que o diabo não é nada, de que não tem personalidade, de que não atua, não se sustenta até por esses episódios ilustrativos, né? Em que há possessões demoníacas. A possessão era um elemento lateral do mal para com as pessoas. Aqui, na verdade, é o pacto, que não é um acordo bilateral. É uma entrega voluntária, diferente do possuído, né? E naquele filme, uma das coisas que eu reparei, muito intensa, é o horário das 3 horas da madrugada como a hora do demônio. Algumas coisas de fato acontecem. Esse símbolo é extremamente poderoso, né? Bem, aí nós temos a fala do Diadorim na página 508.1, que ele vai dizer: "A bem é que falo, Reobaldo, não se agaste, e o que está demandando em você é o cômpito da alma." O que mudou no Reobaldo? A sua própria personalidade. É um homem novo, é um homem renascido, batizado nas veredas altas, batizado pelo próprio demônio. Então o homem que saiu, que emergiu daquele encontro, foi um homem transformado. E ele só pôde propriamente usar o nome Urutu branco, quando seus companheiros aclamam Urutu branco, depois do encontro com as veredas altas. Então, a gente tem aí a própria declaração do Diadorim, que estava diante de uma pessoa que ele não reconhecia. Era um homem novo, né? E aí nós temos uma história muito engraçada, porque apesar desse pacto, apesar dessa ânsia de poder e desse poder terrível, nós vamos ter que o próprio Reobaldo é um homem bom, é muito cordial, vamos dizer assim. A gente tem um engraçadíssimo episódio envolvendo o Nho Constâncio e depois a história do homem da égua, né? O Nho Constâncio, ele queria matar, mas acabou não matando, e aí ele prometeu que o próximo que ele visse iria matar. A opção do poder. E aí veio um homem com uma cachorra e uma égua. E ele avistou e falou: vou matar. Aí depois ele fala: bom, mas eu não vi o homem, eu vi primeiro a cachorra, vou matar a cachorra. Agora ele estava matar a cachorra e vai dizer: não, o primeiro que eu vi não foi a cachorra, foi a égua. Aí vai matar a égua. Aí acabou não matando ninguém. Então a gente mostra que esse elemento de bondade interior do Reobaldo permanece a despeito do Fausto, do pacto fáustico. É um dos paradoxos da narrativa, né? Então nós temos essa reminiscência, vamos dizer assim, cristã, que o impede de ser plenamente um pactário. Ele não consegue fazer a matança pela matança. Matar no calor da luta é uma coisa. O assassínio frio, puro e simples é outra coisa. Ele não consegue fazer o assassínio puro e simples. Então a gente vê que esse é o traço de brasilidade que está no personagem, né? Afinal, nós somos um povo bonzinho, né? Pois bem, e aí novamente a gente tem de empréstimo uma outra tese muito cara ao Goethe. Na página 601, a gente vai ter a imagem do mundo como representação, que é outra maneira de falar da
da tese da predestinação. Tudo está escrito, então você tem que representar o papel que foi lhe dado pela divindade do alto e pela divindade do baixo, né? Então a gente vai ter aqui, quer dizer, no meio do sertão, os caras cavalgando, vai falar em teatro, uma coisa que sai do nada aqui, olha só. Ele vai dizer, porque aquela outra é a lei, escondida e visível, mas não achável, do verdadeiro viver. Que para cada pessoa, sua continuação já foi projetada. Como o que se põe no teatro para cada representador. Sua parte, que antes já foi inventada no papel. A mesmíssima tese do Goethe, que ele pega lá do Calderón de la Barca, vocês devem lembrar quando eu falei sobre isso, onde cabe aos viventes, basicamente, representar o seu papel, porque o papel em si ele não constrói, foi dado. Isso é rigorosamente a tese da predestinação do Calvino, que ele abraça integralmente aqui nesse processo. Muito bem. E aí, ele volta às veredas baixas durante o dia e ele vai encontrar o Lazarento, o homem portador do mal de Lázaro. Claro que esse Lazarento é a sua própria sombra, e ele tenta matá-lo, mas aí, na hora que ele vai atirar no Lazarento, chega Diadorim e impede que ele realize o homicídio. Então esse diálogo é muito profundo, esse momento, né, da narrativa, o que mostra esse confronto dele com esse homem doente que há nele próprio. Ele quer matar, mas não consegue. Ele não pode matar, porque seria matar a si mesmo. Esse aqui seria um dos episódios mais marcantes, se a gente quiser fazer uma leitura junguiana da obra, porque o Lazarento é ele mesmo, né? Ele que aparece lá. Então, ele chama a atenção de vocês, porque é muito importante isso, que mostra que há um confronto de si consigo mesmo. O Lazarento é o seu contrário, vamos dizer assim. Então, na sequência a gente vai ter mais um episódio de travessia do liso do Sussuarão. A gente viu que no primeiro ele teve que fazer um intercurso sexual para receber o batismo dos abismos. Teve o batismo de cima, o de baixo. E o Medeiro Vaz, que vai conduzir a epopeia, se prepara, leva comida, leva água, leva, enfim, suporte, e a coisa dá tudo errado, eles acabam saindo só depois da consumação antropofágica. Aqui não, aqui é muito mais sumário, ele decide, não faz preparação alguma, ele simplesmente vai com toda a autoconfiança, porque afinal ele agora é o pactário. E o liso Sussuarão é o seu reino. E aí tudo dá certo, aparece água, aparece comida, e ele faz a travessia em 9 dias. Aí temos que explorar o simbolismo do número 9. O que é o número 9? O número 9 é um número de ciclo completo. Na aritmética a gente tem a prova dos 9. Tudo se resume e volta ao ponto do 9. É o simbolismo da ideia grega do eterno retorno do mesmo. Aqui que ele afirma isso, né? Então, 9 dias significa isso. Ele voltou ao ponto de partida. Fechou um ciclo. E aí, pouco antes dele sair, tem um novo desafio, um dos cangaceiros chama para o combate e ele vai e mata a arma branca, a faca, né? Tricisiano, né? E o Tricisiano, então, por desafiá-lo, na verdade é o sacrifício para sair, é preciso ter o sacrifício humano para sair do liso do Sussuarão. Então não sai. Então aqui se transforma esse sacrifício num embate que alguém faz com ele, né? Então a gente precisa entender que isso aqui é uma repetição do mesmo sacrifício que foi feito, só que sem um ato antropofágico. Bom, depois a gente vai ter que ele sai, ele domina a casa do Hermógenes, toma a mulher do Hermógenes como refém, põe fogo em tudo, destrói tudo, né? E aí na sequência ele vai ter um encontro com as prostitutas, a Maria da Luz e a Hortência. Esse episódio com as prostitutas é diferente do episódio com a Nhoriná. Aqui é meramente uma afirmação
da masculinidade do personagem. Não tem aquele elemento mágico, impactário que houve no primeiro, até porque aqui é Maria da Luz, lá a gente tem a Nyorina, né? Então a gente tem aí que é uma forma de reafirmar a sua virilidade, apesar do seu encanto por Diadorim, que no final se revela feminino, né? Bom, depois tem o combate com as forças do Hermógenes, começa o primeiro combate, né? Aí ele mata o Ricardão, ele pessoalmente mata o Ricardão, que é o segundo na hierarquia do coisa. E aí ele promove outra frase emblemática da sua visão da predestinação. Ele vai dizer: a morte de cada um já está em edital. Ninguém morre de véspera, diríamos no popular, né? E aí ele faz um jogo de palavras muito interessante. Ele vai dizer: Satanão sujo, sertão. Ele começa a derivar a palavra sertão de Satã. Esse é um episódio muito tocante, né? Isso mostra que onde o pacto chegou. O sertão aí para ele é o cosmos, é o próprio poder. Ele é o Satã, ou o representante de Satã nesse cosmos. É isso que eu entendo, né? Bem, então a gente vai ter que vai se desenrolar novamente o embate com as forças do Hermógenes. Esse final do livro ele é pungente, ele é tocante. A revelação da verdadeira identidade de Diadorim é precedida pela entrevista que ela tem com a mulher do Hermógenes. A mulher a chama e ela já sabia que a Diadorim era mulher. E é tocante, é como se houvesse uma identidade entre ambas, né? É como se fossem iguais, né? Será que Diadorim seria filha dessa mulher? Seria a mãe de Diadorim, né? Então fica estranho esse episódio, é meio fora, mas cabe dentro da narrativa, né? E a gente tem que quem vai matar o Hermógenes é a própria Diadorim, que no combate a ferro também, a faca, é morta. Eu sempre fico comovido quando eu leio esse trecho, é muito interessante, e fica muito claro que ele jamais foi um admirador do mesmo sexo, mas sim de alguém do sexo oposto, né? Por isso não cabe nenhuma interpretação apologética ao homossexualismo por conta desses personagens aqui. Longe do Guimarães Rosa ter feito isso, né? E aí tem uma frase no final do livro que é muito interessante, né? Ele vai dizer: o personagem a quem ele está contando a história vai dizer: comprar ou vender às vezes são as ações que são quase iguais. Quando ele está dizendo assim, há pacto ou não há pacto. É uma frase enigmática. Então você vender a alma ao diabo é a mesma coisa que você comprar algo em troca. Ele comprou o quê? Comprou o poder, né? Então, e aí ele fecha com a belíssima frase no final, dizendo: existe o homem humano travessia. Meus amigos, essa leitura que eu faço me parece adequada para a gente entender o Brasil de hoje. Acredito que Guimarães Rosa ele fez a crônica dessa passagem do poder descentralizado para o poder centralizado imposto ao Brasil nos anos 30. Ele incorporou a ideologia do desenvolvimentismo que vem com os republicanos, que não suporta essa ideia. Essa ideia do desenvolvimentismo ela tem várias pernas, uma delas é do partidão, outra é dos positivistas militares, né? Que na prática não são contraditórias entre si, elas são complementares. E essa é uma das razões, inclusive, porque o PT chegou ao poder sem resistência do estamento militar, né? Nós vamos ter aí que toda a nossa elite é pactária.
pelo progresso, ela é pactária por essa crença no poder de Estado. E nós estamos vivendo o apogeu disso aí. Quer dizer, claro que essa gente, nos anos 30, 40, 50, como foi a geração do Guimarães Rosa, pensava uma coisa e a coisa acabou dando em outra. A gente viu o que significou usar a moeda fiduciária para financiar o desenvolvimento. Veio a hiperinflação, tivemos que combatê-la. Usar o Estado significa hipertrofiar o Estado, hipertrofiar a tributação, hipertrofiar a interferência do Estado na vida privada das pessoas. Nós estamos no auge desse processo agora. E como a inflação teve que ser enfrentada, isso também terá que ser enfrentado. As correções das aberrações estatais que a gente tem visto nos últimos 30, 40 anos terão que ser enfrentadas. Mas a gente não chegou nesse momento ainda. A inflação, num certo momento, obrigou a ser combatida. Ela ficou disfuncional. Mas isso não aconteceu ainda com a hipertrofia do tamanho do Estado. Vejam vocês, na Europa essa hipertrofia acabou de chegar. A crise europeia é a crise da hipertrofia incontornável do Estado que tem que ser agora reduzido. Está sendo reduzido na Grécia, como assim na Itália, na Espanha, na própria Alemanha, na França. É inescapável isso. E nós vamos chegar no nosso momento aqui, essas aberrações, essas exorbitâncias do Estado goetheano, construtor, interventor, substituto de Deus, tem que acabar porque ficou disfuncional. Na verdade, esse combate à hipertrofia estatal é mundial, a gente está vendo isso, mas terá que ser também nacional. Nós ainda não começamos esse processo. Fernando Henrique, no seu governo, ensaiou um pouco, mas é impossível alguém como ele e suas forças políticas corrigirem aquilo que é o seu fundamento de fé. A social-democracia de fato acredita que o certo é se apoiar no Estado. Então a gente vê que nós vivemos plenamente a realidade criada dentro do pacto fáustico narrado e cantado por Guimarães Rosa. Ele não viveu para ver como é que esse circo ia ficar. Nós vivemos, nós estamos aqui. Cabe a nós, portanto, a crítica e o enfrentamento desse processo. Uma das coisas mais belas do livro é a gente fazer essa leitura sociopolítica, ou sócio-histórica, ou político-histórica, se quiser. Porque é esse o propósito final do livro. O resto é poesia, é instrumento da narração, a criação. Essa filiação do Guimarães Rosa, a tradição goetheana, essa sua homenagem a Thomas Mann, tudo isso mostra que ele tinha plena consciência de que a história do Brasil estava conectada com a história geral do Ocidente, especialmente, sobretudo, diante do Pacto Fáustico, que é a própria criação do Estado moderno. Eu acho que ninguém pôde cantar de forma mais bela, mais plena e mais completa esse processo. Talvez por isso o Guimarães Rosa tenha sido o autor que realmente mais encantou os alemães e muitos países por aí da questão do Pacto Fáustico. Digamos assim, essencial para a compreensão do próprio processo. Ele é adorado, ele vendeu muito na Alemanha, porque no fundo ele é um discípulo do Goethe. Quem viveu um país como a Alemanha, na sua plenitude fáustica, vai encontrar no Guimarães Rosa um cantor desse processo. O que surpreendeu talvez é que esse processo entre nós foi rigorosamente copiado, igual, tal qualmente, como diriam os personagens dele, né? Então a gente tem aí o livro da história do Brasil, o livro da nossa alma, o livro do nosso processo. É um livro profético também, além de cronístico. É por isso talvez que fale tanto na minha própria alma. Eu estou desde sempre preocupado com esse tema, com esse assunto, porque eu estou vendo o desastre se aproximar. E o desastre é, de fato, essa hipertrofia insensata do Estado. Essa crença que o Estado pode ser provedor, pode ser amparador, substituto de Deus. Não é. Agora, corrigir isso não vai ser brincadeira. Então,
A gente já viu o que aconteceu na Alemanha, onde levou seu pacto falso. Estamos vendo o que o resto da Europa fez agora com a crise do euro. A gente já viveu alguns percalços disso no combate à inflação. E agora, o que esperar? Vamos aguardar os acontecimentos. Eu agradeço a todos e na outra oportunidade estaremos aqui com vocês.